a gente conseguia pegar as aulas fixas em alguns momentos, mas em outros momentos também não. Então, a gente paga um preço. Então, um professor hoje de história, ele tem que se dedicar, ele tem que ler bastante, né? Ele tem que entender os fatos históricos, primeiramente, consultar e verificar as fontes históricas, né? Porque com o crescimento da internet, muita coisa se proliferou e confunde muitas pessoas, né? E depois, após a minha formação, né, na graduação, eu concluí o curso, né, uma faculdade lá em Guarulhos, né, pela Unicamp, aliás, desculpa, pela Unifig. E passados esses 2 anos, mais ou menos, eu consegui já um caminho para iniciar uma especialização pela Unicamp, né? Foram um ano e meio, mais ou menos, de formação. Foi corrido também, porque eu tinha aulas tarde e noite, então chegava em casa, eu tinha que, né, fazer uma leitura para apresentar depois, né, a parte escrita, se dedicar a apresentar escritores de biografias, então foi puxado. Mas eu sim, o curso foi muito bom, né? Depois também eu fiz um curso referente à gestão escolar, né, de direção e administração escolar, né, supervisão também de 1 ano, né? Também aprendi muita coisa, né? E desde então, esse ano completa 15 anos que eu já estou dentro do magistério, né, dando aula, né? E faz exatamente 5 anos também que eu estou no programa integral aqui em São Paulo, né? A rede estadual tem esse programa de escola integral, onde trabalhamos 8 horas direto, né? Então o professor tem que ter exclusivo da escola nesse horário, né? Então, nós estamos em afastamento, né, nesse momento e nós estamos desenvolvendo as atividades de casa, né? Nós estamos no trabalho remoto. Então, a escola ao qual eu pertenço nesse momento, ela tem um site onde alimentamos semanalmente as disciplinas com as atividades diárias, né? E também focamos nas habilidades, né, da Base Nacional Comum, que agora está por todo o Brasil. São Paulo, então, o Brasil segue São Paulo nessa Base Nacional Comum, né, nas habilidades e matrizes. Então, São Paulo hoje é um centro de reconhecimento, né, coisas que deram certo. Então, tá aí o trabalho, né? Ser professor não é fácil, né? Lidamos com várias realidades diferentes e tentamos atendê-las essas realidades. Obrigada, professor, pela sua trajetória, muito bonita sua trajetória, sacrifícios que a gente faz ao decorrer da nossa vida, né, ao longo da nossa trajetória mesmo. Professor, a sua palestra de hoje, a sua aula de hoje, como as pessoas falam, workshop, palestra, aula, traz um assunto bem polêmico, né? E eu vou falar aqui qual é hoje a frase bacana que é a palestra do professor Márcio José Fernandes, que é: racismo e educação. Conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Vou deixar em aberto para a sua dissertação rápida, professor, sobre esse campo que o senhor já me trazendo. Daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas, mas eu gostaria que o senhor dissertasse nesse momento para nós esse assunto. Traz para a gente aí algo que o senhor vem pesquisando, que o senhor vem vendo, que o senhor vem vivenciando sobre esse assunto, porque eu acho bacana quando a gente consegue transportar a vivência mesmo. Enquanto isso, os nossos internautas preparem aí as perguntas, as canetas, e já já a gente vai abrir a pergunta. Tudo bem? Que tal, João? 5 minutos, tá bom? Tranquilo? Faz essa dissertação? Então, tudo bem, professor, a palavra é sua quanto à palestra de hoje. Muito bem, gente. Vamos lá. A questão da educação e o racismo no Brasil, né? Se a gente pensar um pouquinho da história do Brasil, a educação brasileira ainda está engatinhando, porque pelos dados históricos que temos, pelos estudos, temos aí mais ou menos 130 anos, mais ou menos, 140 anos de educação no Brasil, né? Desse período já carimbado pelo governo, nós temos a questão da abolição no Brasil, né? Eu chamo, entre aspas, da falsa abolição. Por que isso? Porque quando houve a abolição da escravidão, em 1888, o governo imperial não fez um trabalho para que atendesse a demanda, né, de ex-escravos que existia no Brasil, que era grande. Outra questão também importante ressaltar
é que o Brasil, já naquela época, já tinha uma grande população negra, já era a maioria no Brasil. E hoje nós estamos, pelos dados atualmente, em 54%, já que pessoas que se declaram negras ou pardas no Brasil, né? E a questão do racismo. A escola, a educação, foi um caminho reverso, foi um caminho, aliás, que não deu, como posso dizer para vocês assim, bases na estrutura da formação da sociedade brasileira, nessa questão social, né, de direitos iguais, de respeito. Né? Então, é um assunto polêmico, mas é necessário. Né? Então, as escolas, né, há mais ou menos 10 a 15 anos já, pela rede, pelo momento que estou acompanhando, que estou dentro da rede, né, estadual e até em alguns casos em escolas privadas, já vem trabalhando essa questão, né, da inserção do negro na educação no Brasil, no mercado de trabalho. Né? Então, as bases da educação no Brasil, lá no passado, né, foi muito fraca. Por quê? O governo imperial, até então, da monarquia, se preocupou com a escola básica, só que só atendia uma pequena parcela da população brasileira. Né? Pobres, brancos, também, nem esses tinham direito às escolas. Né? Então, a escola, no passado, não era para todos. Okay? Quando veio a República do Brasil, com algumas mudanças nas leis e na Constituição, a escola passou a ser uma instituição, né, organizada, né, chancelada pelo governo, tanto federal como estadual. Então, em cada desculpa, em cada cidade, pequenas ou as grandes metrópoles, existia a obrigação de ter as escolas. Né? Essas escolas atendiam o quê? Uma pequena parcela da população brasileira. Né? E a população negra, ela foi o quê? Deixada de fora dessa parcela por muito tempo. Até na virada do século XX, onde, a partir ali dos anos 20, 30, dentro do governo, o governo do Getúlio Vargas, federal, fora estadual também, as coisas começaram a mudar um pouquinho. Né? Então ele começou a mudar e vieram pessoas pensando nesse Brasil todo e formar escolas para todos. Tá? Mesmo assim, a educação brasileira ainda ficava para trás, em vista de uma educação europeia, que era uma outra realidade. Né? O Brasil é muito grande, então a educação e o conhecimento não chegavam em todos os cantos do Brasil. Então, desde então, a gente paga um preço por isso. Né? Então, hoje, atualmente, tentamos mudar essa realidade. Né? A partir da Constituição de 88, né, depois da LDB, né, muita coisa mudou no Brasil, evoluiu. Mas ainda estamos em caminho pequenos. Né? Tentamos fazer, né, na medida do possível, para que essa educação de qualidade cheguem a todos, né? E a questão do racismo também. Né? O racismo é o quê? É você ter um preconceito, ter uma ideia equivocada que uma raça é superior à outra. E nós estamos falando de pessoas, seres humanos. Tá? Então, é um erro do passado que ainda pagamos o preço atualmente. Ok? Bacana, professor. E eu estou vendo aqui que nós já temos algumas perguntas aqui. Professora Lilian, eu estou vendo que a senhora está ansiosa aí para fazer uma pergunta e estou vendo no seu olhar assim aquela vontade imensa de fazer uma pergunta. Por gentileza, faça a sua pergunta. Já anotei aqui milhares de perguntas, mas vou fazer uma só, tá bom? Tá ótimo. Professor Márcio, em termos de leis, né, e das discussões que nós temos na educação atualmente, o debate, né, nós chamamos de debate entre os educadores, entre as secretarias de educação, os sistemas de ensino, tudo isso nos dá conta, no papel, de que o racismo não existe mais. O que nós sabemos, né, que é uma inverdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se realmente essa minha impressão é algo pontual, se realmente nós ainda vivenciamos o racismo em si, ou pelo menos um racismo velado, um racismo, eu não sei como colocar direito essa expressão, mas eu quero saber se de fato
a gente ainda vivencia dentro da educação o racismo no Brasil. Então, por que e para que nós falarmos, né, sobre o racismo e a educação nesse momento? E aí, professora Lívia, muito boa essa pergunta, né? A partir ali, mais ou menos, dos anos 80, com a militância negra, de muito tempo já, né? Já existia uma militância da população negra há muito tempo, e a questão dessa comunicação, de impor o respeito dentro das escolas. Eu falei um pouquinho sobre a Constituição de 88, que foi a partir dessa Constituição que o racismo no Brasil passou a ser crime. Olha só, depois de muito tempo, de quase 100 anos depois, não, quase não, foi exatamente isso. Né? A abolição foi em 1888, depois a Constituição brasileira, né, a nossa última, em 1988. Então, isso passou a ser crime. Né? Por quê? Porque muitas pessoas, né, lutaram para ter uma igualdade no Brasil. E as escolas é o primeiro local onde a criança, né, ela se vê como eu posso brincar um pouquinho assim, como um pré-cidadão. Né? Ele vive numa sociedade fechada, onde ele convive com várias pessoas, com vários amiguinhos ali, e de determinadas etnias, vamos dizer assim. Né? Então, por muito tempo, os professores começaram a enxergar que você criticar, você falar palavras de ofensa a um outro colega por ser de outra etnia, isso era errado. E a partir disso, as escolas começaram a buscar um caminho para que isso não ocorresse mais. Né? Mas sabemos que muita coisa no Brasil vem de casa. Então, a criança leva de casa, né, o que ela escuta, o que ela aprende, e reproduz na escola. Então, se ela escuta em casa piadas com determinadas etnias, né, ela vai repetir isso na escola, como forma de tirar um barato, de achar engraçado. E a partir do momento que os professores entendem que aquilo é errado, que é necessário ter uma abertura, uma explicação, entender, ensinar o aluno que isso não convém, não é o momento, né, a educação no Brasil começa a, né, mudar um pouco de paradigma. Né, as coisas começam a mudar, a crescer, e esses alunos começam a enxergar de uma outra forma. Tá? Então, falou-se de racismo no Brasil, né, na educação. Né? Foi preciso ter até uma lei, né, a lei aqui, né, 10.639, onde orienta a falar um pouquinho da história da África dentro do Brasil, na nossa historiografia. Por quê? O povo brasileiro, né, ele vem aderém, né, de 3 etnias básicas, né, que é o europeu, o branco europeu, o negro, né, da África e os nativos daqui do Brasil, né? Então formou-se o povo brasileiro, né? Não só a questão da história da África e as suas raízes dentro do Brasil, como até a questão indígena, né? Muitas coisas que temos na nossa língua portuguesa tem a ver também com palavras de origem indígena, e também africana. Então tudo isso é importante que as pessoas entendam, né? E se confunde muita coisa, se mistura-se muita coisa. Então, o trabalho do professor numa sala de aula é muito complexo. Né? Ele tem que ter começo, meio e fim. E tentar não misturar as coisas. Né? Então, acho que é por aí o caminho. Isso aí, professor, com certeza. Para quem está chegando agora, nós estamos com o professor Márcio José Fernandes, falando hoje sobre racismo e educação, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Ele já deu um breve histórico aqui para nós, está respondendo algumas perguntas. E acredito que tem mais professor fazendo pergunta aí, um deles é o professor Reginaldo. Professor Reginaldo, tem alguma pergunta aí para o professor Márcio José, por gentileza? Acho que o professor Reginaldo caiu aqui da sala. Isso, deu um problema de conexão aqui. Então, eu vou passar para a professora Mara. Professora Mara, a senhora tem uma pergunta aí, um questionamento ao professor Márcio José? Por gentileza, perdão, Márcio José, tá certo. Por gentileza. Sim, tem várias perguntas e agradeço muito, professor, vir falar sobre esse tema, que é um tema atual, né? Visto tudo que está acontecendo e tem tido uma reação mundial sobre o tema, né? Então, dentro disso, professor,
a minha pergunta é: o que é o racismo estrutural? Né? Então, se o professor puder explanar um pouquinho mais, que é um tema bem específico, e eu também fiquei conhecendo esse tema há pouco tempo, mas é de bastante interesse. Sim. Obrigada. Olá, professora Amara e os ouvintes. O racismo estrutural, vamos dizer assim, é um racismo que está no comum das coisas, que as pessoas encaram como uma coisa natural, né? Já vem das raízes, né, da escravidão e pós a escravidão no Brasil. Então, as gerações passadas, né, talvez da família, da minha, aprendeu ou ouviu, ou foi sendo, ouvindo coisas, vendo coisas e achando que isso era natural, né? Então, por exemplo, o negro é visto como que os mais perseguidos são os perseguidos pela polícia, um exemplo. Por quê? Porque lá no passado, pós a escravidão, a população negra que não tinha emprego, se fica em São Paulo, das cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, era taxado de vagabundo. Então, a ordem era o quê? Pessoas paradas, né, sem emprego são vagabundos. Então, eram presos por vadiagem, por exemplo. E nem sempre era essa a questão. Era que as pessoas estavam procurando emprego e não se tinha emprego para todos e nem se dava emprego. Olha só que complicado isso. Então, o Brasil antes. Então, essa população negra ficou sem emprego e era condicionada a fazer qualquer tipo de trabalho para ter o seu valor, um mínimo para a sua sobrevivência. Então, por exemplo, a questão de terras no Brasil, né? Os imigrantes, quando vieram para o Brasil, o governo ele fez o quê? Ele fez um intercâmbio e facilitou a compra ou a moradia desse imigrante italiano ou espanhol naquele momento. E a população negra que já estava aqui? Não tiveram direito ao mesmo acesso de terras. Resultado, a população negra foi vinculada a sair dos grandes centros, por exemplo, Rio de Janeiro, e subir os morros. Logo depois, início do século XX, vai surgir as grandes favelas, que hoje são as comunidades do Rio de Janeiro. Então, o nosso passado tem muita coisa de errado. E que agora as pessoas, né, se luta para o quê? Para que melhore esse acesso e essa ideia. Então, o racismo estrutural quer dizer isso. Coisas que encaramos como normais, mas não são normais. Tá? Então, já vem lá no passado. E que agora estamos lutando para o quê? Para que as pessoas entendam que isso não é normal, não é natural. Tá? Então, as bases estão dentro da escola. Tá bom? Obrigada, Obrigada, professor. Mara, mais alguma pergunta, Mara? Tranquilo? Podemos continuar? Tá ótimo, então. O professor Reginaldo voltou agora. Por gentileza, professor Reginaldo, faça a sua pergunta. O senhor era o próximo e aí, de repente, o senhor desapareceu aqui, porque a internet é assim mesmo, oscila, né, gente? Aproveita que está funcionando aí para fazer sua pergunta. Boa noite, professora Elisângela. Desculpa aí, a internet está oscilando mesmo, realmente. Né? Fazer uma pergunta para o professor Márcio. Sim. Primeiramente, professor Márcio, muito obrigado por participar do nosso programa. A gente fica muito grato, né? Você está aí compartilhando essa problemática sobre o racismo. Então, tem uma pergunta aqui. Em relação à educação movimento hashtag, né? Vidas negras importam. O que podemos dizer desse movimento aí? Você pode falar para a gente, por gentileza? Sim.
Posso um pouquinho. Bom, a questão da vidas negras importam, né? Os Estados Unidos, por muito tempo, assim, eu vou até um pouco mais além. O racismo nos Estados Unidos sempre foi o quê? As claras, vamos dizer assim. Então, é uma palavra errada, mas sim, já se sabia negro de um lado, brancos de outro. Isso sempre existiu lá, desde da questão da libertação dos escravos, né, no passado deles, que gerou até uma guerra civil, né, na divisão dos Estados Unidos. A Confederação do Sul e os Estados Unidos. Então, houve uma guerra civil por causa disso. Né? Muito bem. Por muitos anos lá, né, os negros eram perseguidos, eram maltratados, eram mortos, né? Tanto pela polícia, a questão e até da própria sociedade e população local ali de alguns locais, principalmente dos estados do sul dos Estados Unidos, né? Derivados ali do século XX e diante. Né? A partir dos anos 50, essa questão de lutar por direitos iguais, né, começou a mudar-se um pouco esse paradigma, né? E muitos morreram defendendo essa questão, né, da luta pelos direitos dos negros lá nos Estados Unidos. Okay? Então tivemos ali Malcolm X, Martin Luther King, entre outros, que lutaram, né, pelos direitos civis. Né? Posso falar um pouquinho? O Malcolm X era mais radical, e o Martin Luther King, ele era um equilíbrio. Até então, ambos foram mortos. Tá? E teve outros momentos, por exemplo, a questão da população negra lá. Houve a Guerra do Vietnã, por exemplo. Né? Muitas questões houve ali uma troca de ideias. Por quê? Poxa, os Estados Unidos não gosta da minha cor, entre aspas, mas quer que eu vou lutar lá do outro lado numa guerra sem fim. Então, era incoerente isso. Então, a partir daquele momento, surgiu ali o movimento Panteras Negras, né? Que era um partido político, era um movimento social que lutava, né, pelos direitos dos negros. Né? Então, houve também violência, houve mortes. Então, muitas pessoas começaram a morrer. E aí surgiu, lá no passado, lá nos anos 70, né, a questão que as vidas negras importam. Né? E podemos ampliar isso. Toda a vida importa, né? Vamos dizer assim? Todas as vidas importam. Mas a questão negra lá era muito mais forte e ficou vinculado a isso. E na semana passada houve aquele episódio triste, né, da morte, né, do George. E aí esse movimento explodiu novamente. Tendo vista, se vocês pararem um pouco para pensar aí, para quem relembra um pouquinho, em 1992 houve um episódio também, né, de um homem negro que foi espancado, né, brutalmente pela polícia. Agora não me lembro o estado nem a cidade lá, que também gerou uma comoção nacional. Eu era garoto, mas eu lembro, né, dessa época que eu vi na televisão. E os policiais foram inocentados, mesmo as câmeras mostrando, né, tudo, isso em 92. E aí os policiais foram inocentados, né, o juiz acabou, né, inocentando esses policiais que foram envolvidos nessa agressão. E a população local lá acabou, sim, colocando fogo, fazendo protestos e usando da violência. Né? Então, desde então, os norte-americanos sempre estiveram lutando na questão, né, dos direitos iguais do homem negro lá. Tá? E no Brasil, né, com todo esse amparato da internet, também esse movimento ganhou força. Né? Porque nós estamos passando por um momento muito conturbado, né, da nossa questão política e social atualmente. Então, misturou-se muita coisa. As emoções estão à flor da pele. A pandemia, né, o Covid-19, fez com que a população brasileira repensasse, né, alguns quesitos básicos da vida. E aí se misturou um monte de coisas, está aí. Esse movimento da vida negras importa. Muito bem, professor. Tirando várias dúvidas nossas aqui dessa semana. Para quem está chegando agora, estamos com o professor Márcio José Fernandes, falando hoje sobre o racismo. Pessoal, façam suas perguntas, é muito bacana. Então, ele está falando sobre racismo e educação. Conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Isso é muito importante. Eu estou vendo aqui que a professora Lília está ali se remexendo na cadeira para poder fazer uma pergunta.
Não é isso, professora Lilian? Eu tenho certeza que está prontinha aí na ponta da língua para falar sobre isso. Pode falar. Eu estou cheia de perguntas aqui, cheia de reflexões também. É um tema que a gente não pode deixar passar em preto, certo, professor Márcio? Porque se nós usarmos o termo passar em branco, eu acredito, depois o professor pode falar um pouquinho sobre isso. Eu fiquei aqui pensando, né, com algumas perguntas que nós já tínhamos de internautas e de pessoas que nos procuram por conta do projeto. Seria redundância nós perguntarmos se o Brasil ainda é um país racista, professor? Porque parece, né, assim, vidas negras importam, né? Por quê? Porque parece que não precisamos falar que as vidas brancas importam. Porque numa situação de uma briga, por exemplo, entre duas pessoas, entre uma pessoa branca, por exemplo, ela não é exaltada por ser branca, não é isso? Ah, aquela branca me humilhou, mas se for uma pessoa negra, esse fato passa a ser parte do discurso. Ah, aquele negro me humilhou. E isso seria uma forma de racismo velado ou estrutural, como o senhor já falou. Então, nós poderíamos afirmar que o Brasil ainda é um país racista. E se nós podemos afirmar que o Brasil ainda é um país racista, como é que a educação pode combater isso? Nós podemos combater isso por meio da educação e como? Um monte de pergunta aí, hein? Sim, professora Lília. Também é muito boa essa pergunta. Como eu falei um pouquinho, o Brasil ele peca pelo seu passado. Então, a questão estrutural, do racismo estrutural do Brasil, fez com que as gerações aprendessem e achassem normal reconhecer o homem negro como uma pessoa, um ser humano inferior a ele, ao homem branco. Então, quando a senhora diz que, olha, numa briga, aquele negro falou isso, ou me agrediu com isso, ou com aquilo, é porque faz referência ao passado brasileiro escravocrata, onde os brancos aqui do Brasil se achavam superiores, né? Então, a própria pesquisa científica fez com que Darwin, por um erro de entendimento das pessoas naquele momento, achasse que os europeus, né, a questão branca seria o superior, e os não brancos naquele momento seriam inferiores. Isso se espalhou por todo o mundo e chegou no Brasil. Então, qualquer fato que demonstrasse que o homem branco era superior, ficou enraizado. Então, as pessoas aprenderam, entenderam isso. Então, as crianças nas escolas, elas trazem de casa, carregam das suas famílias essa questão, de dar substantivos a qualquer coisa que elas acham que dá raiva nelas. Numa briga, se existe uma briga e quem está envolvido lá, um menino e um negro, né? Vão surgir palavras de ofensa. Por quê? O Brasil cresceu dessa forma. Então, é dentro da escola que os professores terão esse trabalho de orientar e fazer entender que isso é errado, né? Quando o professor estiver trabalhando questões de história, ele vai mostrar com o currículo, né, da escola X, do estado X, que aquilo no passado foi errado, que o Brasil carrega um preço por isso, né? De norte a sul. Também eu posso falar um pouquinho da questão econômica do Brasil. Como eu falei para vocês, quando houve a falsa abolição, né, da escravidão, né, a população negra ficou muito, muito atrás da população branca, infelizmente. Não se deu acesso econômico. Fez com que a população negra ficasse atrás. Então, eu faço uma comparação muito simples, até boba, mas, por exemplo, na sala de aula, eu utilizo o exemplo, todo mundo sabe, né, das potências de carro, né? Um exemplo, um carro 2.0 e um carro 1.0. Quando há a abolição, né, a população branca estava com um carro 2.0 à frente, e a população negra ficou com um carro 1.0. Ou seja, numa corrida, né, a população branca sempre saía na frente ganhando, né? E a população negra, para poder chegar próximo, tinha que sofrer muito, esgoelar muito, vamos dizer assim, né? Quando você está com um carro e na potente, você força muito esse carro, né?
se tiver um bom motorista, em alguns momentos pode até, né, parear, mas não vai ganhar. Então é isso, professora Lília. O Brasil precisa ainda melhorar essa estrutura, né? E a professora falou na questão, né, profissional, né? Por exemplo, não se deu uma oportunidade igual ao homem branco na questão, por exemplo, vamos formar um negro em médico na faculdade de medicina, né? Que no passado era um curso pago, depois com o surgimento das faculdades da USP, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Não era qualquer um que chegasse, conseguia chegar até a USP, porque tinha que ter uma base educacional. E a população negra estava muito mais estava abaixo dessa questão educacional. Não foi dado um tratamento de igualdade. E aí, óbvio, alguns empregos serão requisitados, serão vistos como o branco, o médico, o dentista, né, o engenheiro, né, salvo alguns casos, vamos dizer assim. E a população negra ficou com outros trabalhos dignos, né? Mas se isso no passado tivesse tido um equilíbrio, hoje o nosso resultado seria outro, com certeza. Isso historicamente eu posso garantir isso. Tá? E essa é uma construção, então, que está nas nossas mãos, né? Nós da educação arregaçarmos as mangas, né? Trabalharmos aí todo esse conteúdo histórico para que não haja mais nenhum distanciamento, né, entre as pessoas, independente da sua condição social e principalmente da sua etnia. E aí está nas nossas mãos, então, né, professor? Que bom que nós estamos aí nesse caminho, né? Um caminho árduo, porém nós somos guerreiros, né? Obrigada. Obrigada, professora Lília. Obrigada, professor Márcio. Não é uma pergunta que eu vou fazer, professor, mas é uma situação. A gente que é negro, eu digo assim, vou fazer pior ainda o negócio aqui. Ser negra, mulher e baixinha no Brasil é complicado. Eu só tenho 1,60 m. Se não dar um salto, nem aparece. E eu lembro que a minha mãe sempre falava isso para mim, que a gente tinha que ser sempre 10 vezes melhor que um branco para a gente poder se aparecer. Ela ia colocar meu nome de Elisângela Aparecida, ainda bem que ela não colocou, porque eu sou Aparecida normalmente mesmo, entendeu? Mas eu já sofri muito preconceito, vários. E quando a gente fala do preconceito, a gente só pensa que o preconceito ele é voltado só pela cor da pele. Não, gente, é por ser mulher, é por ser baixinha, é por ser gorda, é por ser magro. As pessoas, elas criam um estereótipo de pessoas. Criam e imaginam isso e colocam dentro do mercado de trabalho. Não estava no escopo essa parte que eu vou falar agora, tá, gente? Estou fugindo um pouquinho aqui do nosso protocolo. Mas dói muito. E eu falo isso porque só entende o racismo quem passa por ele. Então, professor, fazendo alusão a esse contexto que eu trouxe para o senhor agora, a gente está aqui para combater. Hoje eu sou professora, eu sou teóloga, a gente tem que estudar e eu acredito muito que é na educação que a gente cria o respeito. Então, assim, eu sou filha de um casal que são os primeiros da família, então a primeira a fazer faculdade, a primeira a viajar o Brasil inteiro, a primeira a pegar avião, a primeira a fazer tudo. E a gente está mudando essa história. O que o senhor traz para mim? Faz uma alusão para a gente aí sobre esse contexto, por gentileza. Sim, professora Elisângela. Por exemplo, né, a senhora disse sobre a questão da mulher, né, mulher negra. Rapidinho esse trecho. No passado do brasileiro, ali no século XIX, comecinho do século, ou metade do século, tem um pequeno relato na historiografia do Brasil, onde negros aforreados ou libertos conseguiram ter o direito de ter uma espécie de escolas para alfabetizar negros, também libertos ou aforreados. As mulheres negras não podiam estar nesses locais, porque era uma concessão, né, de algum senhor que achava por bem, olha, não, sim, vai lá ensinar a aprender a ler e escrever.
e a mulher negra não podia estar nesse momento. Tá? As mulheres negras só aprendiam a ler e escrever, de repente, quando, olha só, a sua senhora ou a sua senhá, né, que muitas mulheres negras tinham a mesma idade, né, ali vai, 10 anos, 14, 15, né, e filhas das senhoras acabavam ensinando essas suas colegas, né, as primeiras palavras. Só assim as mulheres negras começaram a aprender. Então, esse resultado só vai virar a mesma chave só lá no século XX, né? A partir dos anos 20 em diante, nas escolas públicas, que esse crescimento na educação brasileira começou a mudar, bem devagarinho, né? As mulheres normais, ali, as mulheres, né, brancas, né, só poderiam ser professoras, temos relatos disso no Brasil, se fosse casada com a autorização do marido, menor de idade, ou não casadas com a autorização do pai, a questão, né, do másculo ali, né, da figura masculina. Então, sim, a mulher no Brasil, negra né, e não negra, passa por um processo, né, histórico de mudança, de luta. Né? A mulher só veio poder ter direito a voto, né, em 1932. Desculpa, 34. Né? Então, desde então, veio lutando por mais espaços. Teve direito a voto e ser eleita, que antes não podia. Então, o Brasil ainda está engateando nesse processo histórico. Então, para poder mudar isso, né, teremos sim que conversar bastante, né? Eu acredito, eu faço uma conta aqui, temos aí, nós estamos, né, a maioria aqui somos pais, só que tristemente é uma realidade, queridos. Nós só teremos resultado na geração dos nossos netos. E isso, se a gente ficar ali focando ali para ter um pequeno avanço, né, que é muito difícil. Então, a professora citou sobre ser o primeiro, né, a ter um nível superior. Eu, da minha família, por parte de pai, eu fui o primeiro também. Olha só. Depois disso veio, né, alguns primos também conseguiram, então aí, graças a Deus, né, conseguiram aí cursar uma faculdade, né? Mas os nossos pais, eu falei isso esses dias, estava até conversando com um colega, né? Falei, se nossos pais no passado tivessem tido acesso às escolas, né, não tivesse ter que parar para ir ao trabalho, né, talvez a minha infância, a geração deles, fosse um pouco diferente. Não fosse tão dolorida, tão sofrida como foi. Então, de norte a sul do Brasil, nós temos esse relato, que as escolas sempre deixaram um pouco para trás. E hoje se cobra muito disso, educação. Se cobra educação, mas se confunde as coisas. É uma questão acadêmica ou uma questão, né, de convivência, de cidadão. Então, as pessoas precisam começar a entender isso, diferenciar, né? Temos uma educação de casa, com a família, e temos o quê? Uma orientação educacional na escola, a parte acadêmica. Então, muitas pessoas precisam saber diferenciar isso. Tá? Então, é luta, professora, é muita luta. Né? Eu acredito só, acho que daqui 2 gerações que nós teremos algum resultado, tá? Eu concordo também com o senhor. Eu também tenho meus primos agora, alguns aqui da faculdade, estão na 2ª faculdade, já está mudando bastante, né? Estão em busca dessa transformação. E não é à toa que nós estamos num programa como esse, professor, para mostrar a força que a gente tem, que a cor não diz quem você é, não é a cor que vai dizer qual é a sua capacidade, não é isso que a gente tem que dizer. O seu intelecto, o seu cérebro, ele é igual a qualquer outro, você que vai desenvolver. É você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer a sua parte, e a gente tem que fazer a nossa parte e fazer bem feito, não é isso? Dizem que o feito é melhor que o bem feito. Eu acho que o feito é melhor que feito, tem que ser feito. E tá vindo mais perguntas aí, eu acho que vem agora pergunta da professora Mara ou do professor Reginaldo? Estou com dúvida aqui, quem é que vai fazer a pergunta? É a senhora, professora? Acho que posso fazer uma, viu? Por favor. Tem aqui um pedido, né? Eu até uma consideração também, professor. Tudo isso que o professor traçou aí, essa linha histórica, ela, infelizmente, século XXI, a gente ainda tem que discutir, né? O óbvio, né? O óbvio, que isso não pode mais continuar assim, né? E aí tinha também no passado, juntava essa questão do racismo, da formação, essa questão estrutural, com o normal era bullying, né?
tudo era motivo de bullying. É igual a Elisângela falou, né? Você é alto, é porque é alto. É baixo, é porque é baixo. É gorda, porque é gordo. É magra, porque é magro. É zoiudo, porque é zoiudo. Então é complicado. Mas diante de tudo isso, né, ó, que a Elisângela fala, uma hora passa, né, tirinho de espingarda, correndo. Eu queria que o professor deixasse aqui umas dicas de leituras, de filme, de programas, para aqueles que gostariam de ter aprofundar mais nesse tema, ter mais fontes de pesquisa, né? Não só a leitura, mas outras fontes para se informar sobre o tema que é tão importante. Muito bem, professora Amara. Olha, assim, sem a leitura, né, sem um acompanhamento acadêmico, né, uma base estruturada, fica um pouco difícil das pessoas entenderem o que realmente acontece no Brasil, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui como dica um livro aqui chamado Diversidade e Espaço, Relações Étnico-Raciais, né? O Negro na Geografia no Brasil, tá? É do Renato Emerson. Tá? É muito fácil de achar esse livro, tá na internet, tá? Explica um pouquinho, né? A questão do negro no espaço geográfico do Brasil. Então, é um caminho também, o pessoal pode pesquisar. Outra coisa também que ajuda a entender esse processo histórico de racismo tá no Brasil, ó, negritude, cinema e educação. Olha só que interessante. Caminhos para a implementação da Lei 10.639, de 2003. Tá? Então, um livro também interessante, é de fácil acesso. Okay? Tem outro livro aqui, ó, História e Cultura Afro-Brasileira. Tá? Então, também está na internet, né? É da editora Contexto, é de fácil acesso. Tá? E temos aqui uma outra dica, O Negro no Brasil, Trajetórias e Lutas em 10 aulas de História. Então, esse livro aqui traz um pouquinho dessa questão pós-abolição, durante a escravidão, pós-abolição, até os dias atuais. Tá? É interessante também, é da Carolina Viana, né, Dantas. Tá? Tem aqui até um site, não. Eu trago alguns filmes que retratam um pouquinho do dia a dia nas escolas. Por exemplo, tem um documentário, ele é bem curtinho, né? Chama-se, né? Vista a Minha Pele. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, já viu, tá? Dá para se trabalhar em escola e é bem interessante, né? É um contexto diferente, né? Não vou dar spoiler, mas assim, o negro está sendo o superior da relação, da questão ali escolar, e a população branca está sendo como a inferior. Então, é bem interessante esse contexto. Tá? Um outro filme aqui, né? O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. Tá? É um filme também que dá para assistir, fazer, né? Ter uma noção. Isso aí, passado esse filme envolve ali os anos 30 e 40 no Brasil, tá, gente? Outro filme aqui, por exemplo, Mundo do Deserto das Almas Negras, tá? É um filme interessante. É um filme, agora, esse filme que eu vou citar aqui para vocês, chama-se Quanto Vale é por Quilo. Envolve a questão racial e social do Brasil. Tá? Se alguém já assistiu, é bem interessante. Tem um outro filme que trabalha aqui, ó, A Negação no Brasil. Esse filme é um documentário, trabalha o quê? O negro na televisão brasileira. Né? A televisão é um dos meios, né, de mais acesso ainda no Brasil. Hoje temos a internet, mas ainda a TV chega, né, em vários cantos do Brasil. E aí esse filme mostra um pouquinho, né, como que a população negra foi deixada de lado na história da televisão brasileira. Aí as pessoas começaram a entender um pouquinho dessa questão do racismo. Tá? Quem mais aqui? Tá, bom. Aí tem, por exemplo, filmes estrangeiros, né? Esse filme é atual, se não me engano, é do ano passado, chama-se O Ódio que Você Semeia, tá? É bem interessante esse filme, tá? Tem que ter paciência para entender. Tem o filme Selma, conta ali um pedacinho da história do Martin Luther King, no momento que eles estavam lutando ali por direitos iguais no estado
dos Estados Unidos, que eu não lembro agora o nome exato, e houve vários conflitos e até com mortes, tá? Temos também 12 anos de escravidão, acho que a maioria já assistiu esse filme, mas é um filme que é atual, que dá para se mostrar o passado, né, do racismo em geral. E o filme que envolve a questão de relacionamento, né? Relacionamentos e a questão estrutural e social, que é um filme chamado Corra. É um suspense que dá para vocês assistirem e entender, né, como sugestão essa questão, né, de racismo. Tá bom? É isso. Muito bacana, professor. Muito obrigada pelas dicas de filmes, de livros, de programas, de documentários. Isso é muito importante para a gente. Se você não notou, não tem problema não. A gente vai deixar lá na nossa timeline. Eu vou colocar depois lá na página em branco. Pode ficar tranquilo que a gente vai liberar para vocês. Pode, né, professor? Manda a lista que a gente vai colocar aqui. Tivemos hoje, então, com o professor Márcio José Fernandes falando sobre racismo e educação, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Estamos chegando aos minutos finais do nosso programa e eu gostaria muito que a professora Lilian fizesse suas considerações finais. Em seguida, os demais professores, encerramento com o professor Márcio e a Jo. Quando chegar em você, nós vamos já anunciar o palestrante da semana que vem. Ok, Jo? Por favor, professora Lilian. Poxa, tudo que é bom dura pouco, né? Mas que bom que a semana que vem estaremos de volta. Professor Márcio, muito obrigada. Gratidão mesmo por trazer esse assunto tão relevante. Obrigada também por participar conosco aí do livro, onde o senhor traz também um pouco mais sobre esses relatos e esse assunto, né, tão relevante, e que nós possamos mesmo juntos escrever nessas páginas em branco uma nova história, né, no nosso país e no nosso mundo, uma história realmente onde todos somos iguais, de fato e de verdade. Muito obrigada a todos, um beijo no coração e até a próxima semana. Obrigada, professora Línia. Professor Reginaldo, por gentileza, suas considerações finais. Nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa. Por favor. Professor Márcio, muito obrigado mesmo pela esse presente que você nos deu hoje, aí, muito legal, né? Esse sofrimento desses negros que a gente sabe que não foi fácil, né? Que ainda não é, né? Por mais que as pessoas falem que já passou, eu sempre comento aqui em casa, né, com a minha filha, com a minha esposa, que desde quando houve a abolição dos escravos, né? O escravo ele nunca foi solto na realidade, né? O branco ele nunca aceitou esse, né? Quando eu falo branco assim, eu não estou discriminando nenhum branco, pelo amor de Deus, tá? A gente fala assim da questão da discriminação mesmo racial. E eu, como professor de arte, né, já chegou vezes de eu dar a minha aula e falar sobre a arte africana, e teve bastante polêmica, né? Muitos aceitaram, outros não, né? Tem essa polêmica quando você leva isso para dentro da sala de aula. E a gente tem que quebrar esse paradigma aí que está meio, né? Então, eu agradeço muito. Obrigado a todos que participaram do nosso programa. E fica a dica para todo mundo que está assistindo esse programa agora. Somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Independente de raça, cor, religião, somos todos iguais. Tá? Esse dizer que eu deixo para vocês hoje aí. Obrigado, professor Elisângela. Obrigada, professor Reginaldo. Professora Mara, por gentileza, suas considerações finais. Lembrando, nós estamos agora estourando o nosso tempo, estamos às 22 horas, a gente vai segurar um pouquinho, vamos até as 22h03. Por favor, professora Mara. Olha, quero agradecer a presença do professor Márcio, uma maravilhosa explanação sobre o tema, e deixou um gostinho aí de quero mais, né? Que dá para falar mais, 1 hora foi pouco. Mandem suas perguntas, agradecer a todos que assistiram conosco e aos parceiros da segunda-feira. Beijo, boa semana para todos. Obrigada, professora Mara. Professor Márcio, suas considerações, porque nós vamos fechar com a Jo falando sobre a nossa palestrante na próxima semana. Por favor, professor Márcio.
Gente, eu que agradeço esse convite, né? Esse convite maravilhoso, né? Por essa oportunidade de estar conversando um pouquinho, né? Debatendo esse assunto, tá? Eu espero ter outros momentos com vocês, caso me convidem, para a gente ampliar esse assunto, né? Que é de suma importância para todos, tá bom? E fica a dica, tá, gente? O professor disse aí, somos todos iguais, só que precisamos explorar melhor o que seria esse ser todos iguais, né? Aqui no Brasil. Tá? Então fica aí meu abraço a todos, né? E paz, precisamos de paz. É isso? Então, eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Obrigada, professor Márcio. Ai, meu Deus, travou. Eu travei. Ah, Travou. Não, pode falar que tá rodando Estamos ali. te ouvindo, Elisângela. Então, que bom, Pode estou falar. travada aqui. João, por gentileza, anuncia pra gente qual é a palestrante semana que vem. Professor Márcio, muito obrigada pela sua presença, foi muito bacana. Agora eu voltei normal. Então, bora lá. Por favor. Bora lá. Professor, muito obrigada, né? Mas eu vou complementar a sua lista de a raça, a gente é tudo igual. Então, assim, se a gente aprender a respeitar o outro, não existe desigualdade, existe respeito, tá? Então, muito obrigada pela sua presença, adorei sua palestra. Em breve estamos juntos. E a próxima semana a gente vai ter a professora Antonieta de Mello, uma grande professora aí, vai falar um pouquinho com a gente. Então, todos muito convidados, sejam todos muito bem-vindos. Aos demais professores, muito obrigada. E uma semana abençoada a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Aos internautas, muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Professores, permaneçam na sala. Vou colocar nossa vinheta e a gente volta na próxima semana com a professora Antonieta. Permaneçam na sala, professores. Meu Deus do céu, deu pau. Tá compartilhando a página, Elisângela? Estou. Ou é porque travou também? Não, está compartilhando. Ah, ok. Eu vou parar, vou interromper agora o compartilhamento. Tá me ouvindo? Jô? Saiu do ar? Não, tô aqui. Não, saiu do ar a página. Ah, não, meu celular tá sem sinal nenhum. O que está acontecendo com a internet hoje? Hoje meu Wi-Fi não tá funcionando, não tá entrando Todo de jeito mundo vendo nenhum. os bastidores. Aqui tá muito difícil. Eu já desliguei tudo. Já saiu do ar, já saímos. Não estamos mais no ar. Gente, o que é isso? Tá todo mundo reclamando da internet, inclusive as pessoas que estão assistindo. Tá ruim, a internet tá ruim, tá sobrecarregada. O coordenador da Unicel, ele tava da Aricanduva, ele estava acompanhando com a gente, mas ele teve que sair, gente. Ele ia mandar uma pergunta para nós, mas a internet